Capítulo 1. A névoa não mente. Tem noites que parecem mais pesadas. O ar não se move, as folhas não sussurram, e até os sons da cidade somem, como se o mundo segurasse o fôlego. Naquela noite, foi assim. São Clemente sempre foi um lugar estranho. Pequeno, isolado, o tipo de cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Mas ninguém se conhece de verdade. Cresci aqui, ouvindo histórias de assombração como quem ouve receita de família. Eram tantas que até pareciam inventadas, só para manter a gente dentro de casa à noite. Mas naquela noite, as histórias não pareciam tão fantasiosas assim. Eu voltava da casa da minha tia, como fazia toda semana. Mesmo caminho, mesma neblina que subia da floresta. Só que dessa vez, ela veio mais cedo e estava mais densa. Parecia viva. Minhas pernas aceleraram sem que eu mandasse. E mesmo com os postes acesos, eu não conseguia enxergar mais do que 2 passos à frente. Era como andar dentro de um sonho ruim, onde tudo em volta parece real demais, mas fora do lugar. Foi então que ouvi um som leve, arranhando o silêncio, como se alguém estivesse me seguindo. Passos suaves, ritmados. Mas toda vez que eu parava, o som parava também, como um eco. Só que atrasado demais para ser meu. Senti um arrepio subir pela espinha. Olhei para trás. Nada. Apenas a névoa, densa, imóvel, como se me observasse. Dei a volta por uma rua mais movimentada, na esperança de encontrar alguém. Mas as casas estavam todas apagadas. Nenhuma luz, nenhuma sombra atrás das cortinas. Era como se todo mundo tivesse sumido ou estivesse se escondendo. A névoa se adensava a cada quarteirão, engolindo tudo. O chão sob meus pés parecia mais frio. Meus pulmões ardiam a cada respiração. E foi aí que eu vi algo. Não sei se era gente, não sei se era bicho. Mas estava lá, parado no cruzamento, coberto pela névoa. E tinha olhos. Olhos que brilhavam como brasas. Olhos que não piscavam. Eles pareciam me atravessar, como se estivessem olhando diretamente para dentro de mim. Congelada, tentei me convencer de que era só uma ilusão, um truque de luz. Mas os olhos, eles me seguiam. Mesmo quando desviei o olhar. Mesmo quando corri. E corri. Não como alguém que tenta escapar de um assalto ou fugir de um animal selvagem. Corri como quem tenta sair de um pesadelo antes de acordar. O tipo de corrida que vem do instinto, do corpo que já sabe algo que a mente ainda nega. Cheguei em casa ofegante. Tranquei todas as portas. Fechei as janelas. Apaguei as luzes. Me escondi no quarto, tentando convencer meu coração a desacelerar. Mas aí eu senti uma presença do lado de fora. Como se algo encostasse na minha mente, tentando abrir uma porta que eu nem sabia que existia. Não era um pensamento meu. Era como se uma vontade alheia estivesse sondando meus sentimentos. Fiquei ali por horas, sentada na cama, em silêncio absoluto, com as mãos tremendo. A noite parecia não passar. O tempo se arrastava, como se o relógio também tivesse medo de se mover. Na manhã seguinte, achei algo embaixo da porta. Um envelope, antigo, com meu nome escrito à mão. Dentro, só uma frase. Você está sendo caçada. Fiquei olhando para aquele papel por minutos. Ele parecia errado. O cheiro era estranho. Um cheiro de terra molhada, musgo. E algo mais. Algo metálico. Quase como sangue seco. Aquilo podia ser uma brincadeira. Alguém tentando me assustar. Mas havia algo naquela caligrafia, naquela textura, que me deixava inquieta. A folha era espessa, amarelada, e a tinta parecia recém-escrita, mesmo estando seca. Fiquei ali, sentada no chão da sala, com um envelope nas mãos. E pela primeira vez em muito tempo, me senti parte de uma história que eu não conhecia. Não sabia o que estava começando.
Só sabia que a névoa não mente. Capítulo 2. Os olhos que observam. Desde aquela noite, nada mais pareceu normal. A névoa ainda cobria São Clemente nas madrugadas, mas agora eu a sentia diferente. Como se estivesse ali por mim, como se respirasse. Acordei com um sobressalto no dia seguinte ao bilhete. Estava encharcada de suor, mas o quarto estava gelado. O tipo de frio que não vem do clima, vem de dentro. Um arrepio que parece querer escapar pela pele. Revirei a carta mais uma vez. As bordas estavam levemente queimadas, como se tivessem sido aquecidas, mas não havia marcas de fogo. E o papel ainda tinha aquele cheiro. Terra molhada. E sangue seco. Me obriguei a sair de casa. Ficar ali me fazia sentir vigiada, cercada. Escolhi a livraria onde eu trabalhava como refúgio, ainda que fosse cedo demais para abrir. Caminhei rápido até lá, tentando fingir normalidade, mas era impossível ignorar os olhares. Não das pessoas, dos prédios, das esquinas, dos postes. Tudo parecia olhar para mim. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. A madeira pareceu mais pesada. Acendi as luzes, uma a uma, como se pudesse acender um pouco de sanidade junto com elas. Queria distrair a mente, me ocupar. Mas ele já estava lá. Davi, encostado na estante de livros históricos, como se fizesse parte do cenário. Quase invisível, como sempre foi. Você viu alguma coisa? Não viu? Ele perguntou direto. Você tá aqui há quanto tempo? Rebati, surpresa. O suficiente para saber que você não dormiu, que seus olhos estão mais abertos do que deviam. Algo na forma como ele falou, aquilo me incomodou. Era como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo, ou já tivesse passado por algo parecido. Você também recebeu um bilhete? Perguntei, tentando soar firme. Ele hesitou. Depois assentiu. Há muito tempo. Mas o meu era só um aviso. O seu é um chamado. Chamado pra... quê? Pra ver o que ninguém mais vê. O silêncio se espalhou entre as prateleiras. As palavras dele ecoavam como um segredo revelado antes da hora. Ele puxou um livro grosso, antigo, colocou sobre o balcão e abriu em uma página marcada. Era uma reportagem velha, recortada e colada ali. A foto mostrava uma mulher com cabelos escuros, expressão grave. Clara Fontes. Nome que eu nunca tinha ouvido. Ela desapareceu em 1913. Deixou o mesmo tipo de bilhete para trás. Você acha que tem ligação? Não acho. Tenho certeza. A caligrafia na imagem ampliada da carta era quase idêntica à minha. Até o tom da tinta parecia o mesmo. Isso não faz sentido. Ainda não, ele disse. Mas vai fazer. Me sentei sem saber exatamente por quê. Meu corpo precisava parar. Minha mente não. Esses olhos que vi, eu não conseguia esquecer. Não eram humanos. Ele respirou fundo, como quem se prepara para cruzar uma linha sem volta. Alguns deles não são. E você precisa entender. Eles sempre estiveram aqui. Apenas aprendemos a ignorá-los. Eles quem? Ele desviou o olhar. Ficou um tempo encarando a janela da livraria, onde a luz do dia parecia mais fraca. Os que vivem na margem, os que se alimentam do que sobra de nós. Medo, desejo, dor. Eles não vivem, eles resistem. E às vezes escolhem. Me escolheram para quê? Davi me olhou como se lamentasse a resposta. Para lembrar, e talvez, para substituir. Meu estômago revirou. Você não tá dizendo que... Não tô dizendo nada. Tô te mostrando o que ninguém mais quis ver. Foi então que senti de novo a presença. Não como antes, do lado de fora, mas dentro. Como se algo tentasse empurrar meus pensamentos pro lado e ocupar o lugar. Não era uma voz. Não exatamente. Era como um sentimento com forma. Levantei num pulo, derrubando a cadeira. Você sentiu? Perguntei. Davi assentiu, calmamente. Eles estão perto, porque você começou a ver.
Meus olhos arderam, um calor estranho atrás da nuca. E por um segundo, quando olhei para o espelho em uma das colunas da loja, juro que meus olhos não pareciam meus. Estavam mais escuros, profundos demais, como se houvesse algo olhando de volta por trás de mim. Davi fechou o livro com força. Você não tá sozinha nisso, mas também não pode confiar em todos. Nem em você? Ele sorriu melancólico. Principalmente em mim. A névoa lá fora começou a subir de novo, mesmo sendo meio-dia. E pela primeira vez entendi. Aquilo não era neblina. Era um aviso.